Toda trajetória verdadeira é feita de desafios, escolhas difíceis e momentos em que a vontade de seguir em frente precisa ser maior do que o medo. Ao longo da vida, Ljubljana precisou enfrentar obstáculos, recomeçar e acreditar, mesmo quando o caminho parecia incerto. Da construção da sua carreira na comunicação até as transformações profundas na vida pessoal, ele fala sobre superação, aprendizado e força interior. Um bate-papo humano, sincero e cheio de significado, que mostra que por trás do jornalista existe um homem que aprendeu a se reinventar. Sou agitado, sou intenso em tudo que eu faço. Nada que eu faço é meia boca, sempre tem que ter intensidade. Então, existem acontecimentos que dividem a vida em antes e depois. O nascimento de um filho é um desses momentos que tocam fundo, mudam prioridades e despertam sentimentos difíceis de explicar. Aqui, Ljubljana fala com o coração sobre a chegada do seu primeiro filho, um instante que marcou para sempre a sua história. eu costumo dizer, quando meu primeiro filho nasceu, que eu tinha 22 anos, ali foi a chave que virou muita coisa. Quando eu peguei o Breno no colo, eu falei, realmente, a minha vida é outra. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Mais um bate-papo com Jane Schwab. E é sempre uma alegria ter você aqui, comigo. E este espaço de conversa, escuta e troca, onde a gente conhece histórias, trajetórias e diferentes visões. Mas antes, quero agradecer ao nosso apoiador, publicidade.rio.br, uma plataforma voltada para divulgação, fortalecimento de marcas e projetos, conectando pessoas, empresas e iniciativas ao público certo. Um trabalho sério que acredita na comunicação como ferramenta de crescimento. Você pode acompanhar também pelo Instagram, @publicidaderiobr. Mas antes do nosso bate-papo e eu apresentar o nosso convidado, roda a vinheta. Hoje, eu recebo o jornalista Ljubljana, fundador da rede GNI, um projeto voltado à informação e à comunicação. Léo, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que fico honrado. E para quem ainda não te conhece, quem é o Léo fora do jornalismo? É uma pergunta, parece simples, mas não é. Porque, como diz um amigo meu, o grande psicólogo Denivan de Oliveira, no Rio de Janeiro, é muito conhecido, ele diz que eu sou extremamente elétrico em tudo. Elétrico, sou agitado, sou intenso em tudo que eu faço. Nada que eu faço é meia boca, sempre tem que ter intensidade. Então, responder isso é algo muito difícil. Por exemplo, o meu tempo que eu trabalho com política de jornalismo, eu faço divulgação de site, faço análise de sistemas, construo plataformas, sites, também mexo com televisão, com filmes, séries. Ixi, não paro. É uma vida agitada, né? Por isso, 3 da V6 e 3 do fato. Nada mais, né? Nada mais. Besteira. E conta pra gente aqui, como foi a sua infância e juventude? Bom, as pessoas olhando na internet vão ver que eu tenho alguns textos que eu falo
que até os 17 anos eu era um bicho. Um monstro. Vivia de assalto, roubos, andava com gente muito ruim, fazia coisas muito ruins. Até os 17 anos, minha vida era um inferno. Madureira, Vicente Carvalho, Faz Lobo, Irajá, Vila da Penha, Vista Alegre, nossa. Aquela área do Rio de Janeiro, nos anos 80, eu era o capeta. Aí, a partir dos 17 anos, um pastor chamado Josias Amândola, que já é falecido, ele grudou em mim e disse: cara, tu está perdendo a tua juventude, a tua adolescência, infância, e você tem tanto valor, cara, e você tem que dar um jeito na sua vida. E assim, para onde eu ia, me encontrava com ele. Fliperama, aquela época existia fliperama, bar, boate, ele ia sempre atrás de mim. Até que um dia eu falei: desisto. Eu passei a frequentar a igreja dele, aceitei a Jesus, na igreja dele fui batizado, e a partir dali houve uma mudança radical na minha vida. Porém, por ter tido uma vida pregressa muito difícil, foi difícil fazer a transição, porque as pessoas ficam perguntando: será que ele mudou mesmo? Então foi bem difícil. Eu costumo dizer, quando meu primeiro filho nasceu, que eu tinha 22 anos, ali foi a chave que virou muita coisa. Quando eu peguei o Breno no colo, eu falei: realmente, a minha vida é outra. A partir dali. Esse é o resumo bem básico. Em que momento a comunicação entrou na sua vida? Eu era militar do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, era um cargo concursado, não era inscrição, era concurso, passei em 4º lugar na época. Aí eu fiquei lá até 92. Fui para a Polícia Civil, fui policial durante muito tempo. Aí, no mesmo tempo que já era policial, eu escrevi artigos para o boletim da igreja. Hoje nem tem as igrejas hoje nem têm esse costume. Eu escrevia textos sobre música evangélica, boletim da igreja. Aí os textos começaram a ficar muito rodados na nossa denominação. Ao dono de um jornal lá dos anos 90, chamado Unidade Cristã, me convidou para escrever no jornal. E uma das primeiras reportagens que eu fiz foi sobre a banda Rebanhão. Foi um sucesso no Rio de Janeiro. Hoje, esse texto está em muitos sites, muitos. Até no próprio site do Rebanhão. Então ali começou a mexer com jornalismo. E a coisa foi escalando de uma tal forma que eu comecei a escrever para tantos jornais do Rio, que eu acabei largando na polícia, fiz psicologia, fiz jornalismo e estou aí até hoje. O que é ser jornalista hoje, na sua visão? Uma tarefa ingrata, porque o jornalismo está muito prostituído. Muita gente se vendeu e se vende por ideologias, por dinheiro, se prostitui na informação. O jornalismo é a arte de informar conforme a coisa acontece. O bom jornalista, ele conta
a história do jeito que ela é, sem barrigas, sem invenções. Ele não cria, não inventa. Ele conta a história como ela é. O jornalismo de opinião é outra coisa. Jornalismo de opinião é dar a sua visão acerca daquele assunto. Mas jornalismo raiz é contar a história como ela é, sem invenções. E, assim, quais foram os maiores desafios da sua trajetória? Sendo bem sincero, eu nunca encontrei muitos desafios. Para mim, foi sempre fácil rodar o Brasil fazendo jornalismo. Não é prepotência, é uma característica minha. Eu faço com absoluta tranquilidade. Porém, se você perguntar qual foi a reportagem mais difícil, certamente foi o dia que eu estava em Curitiba, eu não encontrei. Eu estava na madrugada acordado, rodando por Curitiba. Eu vi uma movimentação na ferroviária de Curitiba. Eu vi muitos carros de polícia. 1 hora da manhã, isso não era normal, lógico. Corri para lá. E lá eu descobri, eu fiquei sabendo que encontraram o corpo da pequena criança Raquel Genofre, tinha 9 anos. Ela estava desaparecida em Curitiba há quase uma semana. Encontraram o corpo dela dentro de uma mala, debaixo de uma escada na ferroviária de Curitiba. Ela foi estuprada, ela foi desganada até a morte e jogado o corpo ali, debaixo de uma escada, dentro de uma mala. A cena que eu vi foi a pior possível. Eu cheguei lá, eu só via muitos policiais chorando, já o cordão de isolamento em volta, uma policial, mulher, sentada no banco, com a cabeça para baixo, em profunda tristeza, profundas lágrimas. Foi uma cena que eu jamais vou esquecer na minha vida. Esse foi o momento mais difícil, fotografar aquela cena. Eu imagino, né? Porque você vê uma criança morta, né? Muito, muito ruim. Muito triste, né? E você já pensou em desistir em algum momento? Em 2010, 2012, eu escrevi um texto falando muito mal daquele senhor, que numa das mãos só tem isso aqui de dedos. E foi um texto tão pesado, eu peguei tão pesado contra ele, que descobriram o meu endereço no Rio, tacaram uma bomba de fabricação caseira no meu carro, explodiu o vidro da frente e pegou um pouco de fogo no carro. Nós conseguimos debelar o fogo. Daquele dia eu não pensei em desistir, mas pensei no que fazer para proteger minha família. Que na época minha esposa ficou muito nervosa. Ela não está acostumada com esse meio, ela ficou muito nervosa. Não pensei em desistir, pensei em como proteger mais a minha família. Tanto que eu saí do Rio. O Rio está bem, né, bem violento, né? E agora, então... O apelido é pesado, mas é real. A gente não chama Rio de Janeiro, a gente chama de Hell, que é inferno em inglês, de Janeiro. Exatamente. Eu estive no Rio tem mais ou menos uns 40 dias. Eu cheguei, desci no aeroporto, na saída do aeroporto, no Santo Dumont, vi um assalto. Na porta do aeroporto. Peguei um Uber para ir para a rodoviária, que eu ia até Cabo Frio, vi outro assalto
no trajeto. Assim tá horrível. Realmente está horrível, principalmente com a nova administração, né? Né? PT. E como você vê as transformações assim do jornalismo com as redes sociais? Existem avanços gigantescos. A popularização das redes sociais trouxe voz, não a imbecis, como a ministra falou, mas a gente que não tinha voz. Então, hoje, por exemplo, aconteceu no domingo passado, aquela chacina na Austrália, nós ficamos sabendo um minuto. Nesse sentido, a popularização da internet ajudou muito, das redes sociais, a informação. É até difícil usar essa expressão, mas ela ficou fluida, ela ficou muito mais fácil. Nesse sentido, realmente, é uma vantagem muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando eu dava aula de jornalismo, eu falava para os alunos, guarde bem isso, quando acontece uma tragédia, uma chacina, alguma coisa grandiosa, não confie em todas as informações de primeiro momento. Elas chegam truncadas, erradas, com falhas, porque é a coisa que nós chamamos notícia quente. Ela está quente naquele momento. Então, noticiar, sim, mas sem detalhes. Que com detalhes você pode ser induzido a erro. Então falam, sabe, chegou uma notícia muito grande, uma chacina, tragédia, um abalo, calma, para dar detalhes. Dá o básico, diz o básico, escreve o básico. Espera acalmar um pouco para as notícias irem chegando. Quando eu era um novato, eu queria dar notícia logo de cara. E quando às vezes eu tive que refazer a notícia, que a primeira informação, que nós chamamos de informação primária, estava errada. Então hoje eu aprendi, a notícia tu dá ela em formato genérico. Detalhes, espera um pouco. Então é assim que eu vejo o jornalismo hoje em dia. Como nasceu a ideia da rede GNI? Eu era jornalista da CBN Mato Grosso do Sul, a CBN não ligada hoje a GECOM. Aí o que acontece? A minha ex-mulher, ela trabalhava comigo e ela engravidou da Sara. Eu assumi o lugar dela. O nome da Não sua fiquei filha é Sara? uma delas. É o nome da minha irmã. Ah, que legal. Aí eu fiquei à frente da redação da CBN 2, 3 anos. Não me lembro. Mas pensando em montar minha própria agência de notícias. Quando chegou em 2012, 2010, eu comecei a pensar na rede Genia, mas não era nem o nome Genia, era apenas um portão de notícias, pelo Facebook. Eu fui pensando em construir. Quando chegou em 2013, eu sentei com ela de madrugada. Falei, amor, eu estou pensando em montar uma agência de notícias assim, assim, assim. Expliquei tudo a ela, nos meus planos. Eram umas 3 horas da manhã, nós estamos acordados. Ela sentou, pegou na minha mão, olhou para mim. Isso, apesar de ter me separado dela, não pode tirar a honra dela. Ela foi primordial. Ela pegou na minha mão e disse assim, amor, você tem certeza que isso vai dar certo? Foi absoluta. Ela respirou, olhou para mim e falou, então vai à frente. Eu confio em você.
Se eu tiver que segurar a casa sozinha durante o tempo, eu seguro. Mas bota isso para funcionar. E em 2015 já tinha explodido de acesso. Foi assim. E, assim, o que significa para você a verdade dos fatos? A essência do jornalismo. É a alma do jornalismo. É a notícia em si, ela é a grande estrela da informação. Então, contar a verdade, que nós chamamos de sem barrigas, invenções, é a grande estrela da informação. Nós não temos que inventar nada, desde que a própria história ela é notícia. E como é manter um projeto independente hoje? Nós já chegamos a ter 40 colaboradores. Tínhamos uma sede muito grande e quando eu vim morar em São Paulo, nós trocamos a sede. Logo que eu troquei a sede, veio a pandemia. Então nós fechamos a sede, que eu não podia manter com ela fechada com a pandemia, e, e reduzimos o nosso quadro para 13, olha o número, 13, Nossa, 13 12 colaboradores, mais um, é melhor, né? 12 mais um. Hoje nós somos 12 mais um colaboradores. E qual é a responsabilidade de quem comunica a informação atualmente? Como disse no início, a resposta entrelaça com a vetete da notícia, a grande estrela da notícia. A verdade tem que ser o grande fator de nossos esforços. Contar a verdade, sempre. Estou querendo ver. Como diz um famoso jornalista, jornalismo é contar o que ninguém quer que conte. O resto é propaganda. Então a gente vai a fundo para falar a verdade, para dizer a verdade. Por exemplo, nesse caso do Silvio Navarro, que ele foi demitido por WhatsApp. Eu sentei a lenha na revista Oeste. Eu sabia que eu poderia ser cancelado e muitos diretores da Oeste que me seguiam no X, no Instagram, eu sabia que eles iam reagiram, me deram um follow. Mas eu não vou jamais deixar dizer o que eu penso. O que fizeram consigo foi errado. Demitir por WhatsApp um colaborador do Quilate do Silva foi errado. E eu paguei o preço. Aí Me deram um deixaram follow. de seguir. Eles deixaram de Totalmente. seguir. Não vou citar nomes, que seria antiético. Mas a maioria da diretoria parou de me seguir. Hoje, só 2 jornalistas da UET ainda me seguem. O restante, diretores, colaboradores, jornalistas, repórteres, deram fome. E olha, estou chateado pra caramba. Nem está dormindo, né? Estou tomando Rivotril para dormir. Nem está dormindo. Tão preocupado que está, né? Eu amo tanto o Silvio, eu amo tanto esse cara, que não é por amá-lo que eu peguei pesado. Peguei pesado que demitiram por WhatsApp um pai de família e nas férias do Natal, com a grandeza do Silvio. A Oeste hoje é a Oeste por causa do Silvio. Por causa dele, né? Então, o que fizeram foi imperdoável. Eu até mandei um recado para um dos diretores hoje, falando, cara, vocês estão tentando reverter esse cancelamento da Oeste com grosseria. Muitos estão falando, vocês estão errados, e é injustiça agora. Não é por aí que vão conseguir reverter.
usa a humildade, diga, nós erramos, não devia ter demitido o seu por WhatsApp, pedimos perdão a ele, aos assinantes, e vamos refazer a história. Se fizerem isso, eu acredito até que conseguem reverter a perda de milhares de assinantes. Mas com grosseria, com ameaças, com garganta, não vai chegar a lugar nenhum. Mas demiti-lo também pelo WhatsApp é imperdoável, né? Pela- É imperdoável. E como você lida com críticas e opiniões contrárias? Você me dá uma pergunta, você não devia ter feito, porque eu vou responder a moto a lá pequeno. Não, sou pequeno. Então, uma frase maravilhosa. Quando fizer essa mesma pergunta para ele, você pode procurar na internet, dentro vídeo, fizer essa mesma pergunta. Repete a pergunta, por favor. Como você lida com críticas e opiniões contrárias? Eu estou cagando e andando. Eu estou cagando e andando. Eu Não, também penso da mesma forma. Não estou nem aí, estou nem um pouquinho preocupada. Olha a minha cara de preocupada. eu escrevi ontem no Twitter, X, que eu cagueando para a gente que fica me xingando nas redes sociais. Eu vou lá, bloqueio e pronto. Aí o pessoal, nossa, sentiu. Se não tivesse sentido, estaria falando isso. Não entende que eu só falei para avisar eles. Avisar. Eu cagueando. Vou lá, bloqueio e vida que segue. E nem sei quem é a pessoa. Eu, nesses tempos aí, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei, eu cutei a resposta. Foi até no X mesmo, a pessoa me Eu meteu, nem, eu nem oculto. chamando de gado e tudo. Falei, ah, é? Então, Eu nem peguei, eu oculto. cutei. Eu só bloqueio. Fico bloqueando. Some automaticamente. Exatamente. Assim, o lado emocional da profissão, né, pesa em algum momento? Essa. Pesa, né? Por exemplo, na faculdade a gente aprende que o jornalista não pode se emocionar dando a notícia. Eu não concordo, É porque eu difícil. sou, antes de tudo, ser humano. Só tem uma notícia, um tipo de notícia que me abala. Só um. Qualquer coisa envolvendo criança. Envolveu criança, eu desabo e choro. Nunca tive estômago para aguentar qualquer coisa envolvendo criança. Eu não consigo. Eu desabo. Agora, outras coisas, tô nem aí. Eu, lá no Rio, esse negócio que, no Iraque, as pessoas, entendeu? No Rio, isso é mais normal do que as pessoas imaginam. Eu via, e nem aí. Para mim era tão natural, normal. Agora, envolveu criança, eu não aguento. Eu desabo. Emocionalmente, eu desabo. Agora eu recordei, né, em 2011, a tragédia aqui, climática, né, em Nova Friburgo, não sei se você lembra. Como E nós fazemos ontem, meu tio tinha fazendo aí. você comentou. Eu passei muita minha infância aí, na tua terra. E foi muito triste. Casa debaixo de água. Sim. Até no centro. O que mais me chamou a atenção foi ao nível da água em alguns lugares do centro, chegando no primeiro andar de prédios. Eu fiquei horrorizado. Mas a chuva começou em outubro, tá? Então choveu em outubro, novembro, Dezembro. dezembro e janeiro. Janeiro que foi Janeiro, fatal. Janeiro que dia 11 de janeiro, entendeu? Que foi fatal. Nós eu acho, tivemos sorte, hein? eu acho a tua, Sorte. eu acho a tua região uma das mais lindas
de todo o Rio de Janeiro. Apareceu aqui 10 minutos. Não entendi. Apareceu o tempo aqui, 10 minutos, faltando 10 minutos. Já? Brincadeira, né? Eita, nós. Um dia eu chego lá. Eu vou aprender aquele aplicativo. Então, aí podemos fazer o seguinte: a gente pode retornar ou como que vai fazer? Fica à vontade. Eu quase ia brincar, sou todo seu, mas lembrei de ser casado. Aí É, segurei. eu sou casada. Daí é porque ele está entrando aqui, ó. Oi? Daí é porque ele está entrando aqui no estúdio. Opa! Eu lembrei que eu não podia brincar. Eu não sei se você viu. Eu coloquei hoje no X. Não. É, se carioca é gaiato, se chama um carioca de gaiato, eu entrei 5 vezes na fila. Então, concluindo, né, que eu ia até concluir a tragédia, depois eu vou até colocar acho que era a Record. Eles foram fazer uma cobertura aqui da tragédia, né? Aí eles falaram que ai, gente, que tinha estourado. Ai, Manilha. não, não é Manilha, não. Tinha estourado. Ai, eu não lembro. Gente do céu. Estourou. Como é que é? É tipo usina, mas não era usina. Não sei não, uma coisa assim que eles falaram. Até a repórter, na hora, ela ficou apavorada. Que tinha transbordado, uma coisa assim. Tinha Uma vez, estourado. Eu não uma lembro. vez, uma vez eu vi uma imagem de uma Olha, mas pessoa, foi uma correria no dia, no centro. Foi uma correria, foi uma coisa louca. Eu nunca uma vi vez, tanta gente correndo. uma vez Ai, eu vi uma imagem de uma pessoa sendo arrastada por uma enchente. É é. terrível. Você querer ajudar, não poder. É uma angústia terrível. E na época morreu muita gente, né? Né? Só que, não, Que é igualzinho no sul. No sul, os números exatamente, foram escondidos. exatamente. E eu sei disso, não porque me contaram. A minha tia, irmã da minha mãe, mora no Rio Grande, que faz parte do Rio Grande do Sul. Essa cidade está na divisa com o Uruguai. Ela me contou cada história terrível. Aquela região morreu muita gente. Mas o governador, ligado ao. Né? Infelizmente, infelizmente. Então podemos voltar? Vontade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu lembro, eu comentei contigo, né? Que eu gravei essa semana, acho que semana retrasada, porque o canal fez aniversário agora em novembro, dia 11 de novembro. Então, Para, eu gravei, né, toda a participação de todos, né? Como todos não, né, não podiam comparecer, aí eu gravei, eu botei o vídeo, né, um trechinho do vídeo de cada um, e foi 1 hora e pouca. Agora, a nossa, 40 minutos. fica à vontade, muito vontade. Então, eu vou fazer o seguinte, está marcando aqui para mim 5 minutos. Olá, amigos e amigas. Bem-vindos de volta ao bate-papo com Leo Vilhena. Nesta segunda parte, vamos continuar explorando suas experiências, bastidores do jornalismo e interações com o público, sempre com sinceridade e leveza. Vamos juntos. Léo, você tem sido assim bem crítico, né, ao governo atual. Imagina,
Quem não é, né? Imagina, imagina que isso. Eu não sou. Então, na sua visão, qual é o maior erro estratégico que o Lula cometeu nesse terceiro mandato até agora? Ter nascido. Resume tudo. É. Dizem, né, que é falso, né? Não sei. Não sei. Eu tenho minha opinião sobre isso, formada. Mas a gente não pode falar certas coisas, senão o teu vídeo vai cair. Pois é, Ele ter nascido já foi o erro da humanidade. exatamente. Agora, o Congresso, né, que está praticamente parado em várias pautas importantes, né? O que você acha que isso é omissão deliberada ou é medo de enfrentar o Executivo e o STF? Vou repetir o que eu falei para você anteriormente. Eu tinha muitos seguidores que eram diretores, líderes da revista Oeste, repórteres, jornalistas. Muitos me deixaram de seguir, que eu fui contra o que eles fizeram com o Silvio Navarro. Da mesma forma, eu respondo a você sobre o Congresso. Muitos deputados, senadores me seguem, mas eu não tenho falado constantemente. Um bando de frouxos, de covardes, de rabo preso e só salva um e outro. O outro que salva. O Mário Frias, o deputado, é homem de caráter, valor, esse se salva. O senador Flávio Bolsonaro, poucos são os que salvam. Poucos. Até porque o Flávio Bolsonaro tá concorrendo, né, à presidência, né? Ele é um pré-candidato. Eu tenho ainda minhas dúvidas se o STF não vai embargar a candidatura dele. Eu tenho minhas sérias convicções sobre isso. Eu também, eu também. Agora, muita gente fala sobre impeachment, né? Ou intervenção. Na prática, você vê assim, algum caminho realista para mudar o rumo do Brasil antes de 2026? Eu acredito que não, né? Modo Nelson Pequeno de novo? Sim? Por Modo favor. Nelson Pequeno vai dar em merda nenhuma. Não vou fazer nada. O bando de frouxo tem rabo preso. A maioria dos senadores, tirando uma meia dúzia, tem rabo preso. Eu poderia livrar a cara do Rogério Marinho, que é um homem sério, seríssimo. Eu quero enfatizar isso. Rogério Marinho é seríssimo. Magno Malta, eu cobri o Congresso no ano 2007, 2017, 2018. O melhor homem era o Magno Malta, o melhor senador. Me recebeu várias vezes no gabinete, tivemos conversas. Ele só tem um defeito: ele é flamenguista. Fora O isso, resto já pode, né? é um homem de ouro. É, eu também gosto dele também, admiro e eu acredito nele. A Soraya Tronic, eu conheço desde que cobri a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ela é intragável desde a época de Mato Grosso do Sul. Ela já era intragável. Agora, o Trump, né, voltou ao poder nos Estados Unidos, né, e já está mudando muita coisa. Como você acha que isso vai impactar, né, diretamente a política brasileira, tanto no governo, né, e quanto na oposição? Com as últimas decisões que ele vem tomando, não espero mais nada do Trump. Nada. A revogação da lei Magnitsky foi um tiro no pé. Ele vai se arrepender muito do que ele fez. Curto, grosso e direto. Você não acredita que o Lula e o Alexandre de Moraes não vá, né, cumprir o que prometeram para ele? Boa pergunta, né? Precisa responder?
Não. Uhum. É, O Brasil vive dias terríveis, uma realidade paralela. Nós vivemos cercados por uma quadrilha. Ponto final. né? Você já falou várias vezes, né, sobre o risco de venezuelização aqui no Brasil, né? Quais os sinais concretos que você vê hoje e que mais te preocupam nesse sentido? A ausência de justiça. A injustiça tomou conta do Brasil. O poder judiciário está dominado. A, a ausência de justiça gera injustiça. Nós não temos mais é, em que confiar, em quem acreditar. Então, a insegurança jurídica destrói todos os pilares da sociedade e do executivo quanto do legislativo. É. Agora, o STF, né? Ele tem tomado assim as decisões que muitos chamam de ativismo judicial, na qual, né, abusam, né? Na sua análise, qual foi a decisão mais grave dos últimos anos e por quê? Não precisa nem falar. Para mim foi onde tudo começou. O ponto de partida para esse ativismo judiciário foi lá atrás, quando eles barraram a indicação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Ali começou todo o ativismo judiciário. Se o presidente Jair Bolsonaro, a quem respeita, se ele tivesse batido de frente e falando, é minha prerrogativa indicar o Ramagem e peitasse o judiciário, nada disso estaria acontecendo. Mas ele deve ter tido os motivos dele, as motivações para não peitar o judiciário. E ele não tem rabo preso. Então, para mim, tem coisas muito mais gritantes por trás. Exatamente. Não só aqui, né? Mas mundialmente, né? O segredo é nós tirarmos né, a esquerda, né? E só Tem uma colocar a menina, direita. tem uma menina que agora me fala o nome, que ela tem um perfil muito bacana no X. Uhum. E ela tem um post fixado no perfil dela que eu acho de uma realidade absurda. Quando a esquerda tenta tomar o poder, ela tenta destruir o país. Quando ela consegue tomar o poder, ela destrói o país. Uhum. É bem assim. Agora, a mídia, né, tradicional, assim, perdeu muita criatividade, né? Você acha que o jornalismo independente, como a rede GNI, né, já está forte o suficiente para substituir as grandes emissoras e jornais? Eu ouvi o Tiago Pavinato falar uma coisa recentemente que muita gente não concordou. Mas eu, particularmente, dou toda a credibilidade a ele. Nenhuma mídia, por mais forte que ela seja, vai conseguir destruir o regime ou a mídia podre sem que haja confronto. Confronto político. Porque a podridão do sistema está em todas as camadas da sociedade. Só um poder, o quarto poder, o jornalismo, o quarto poder, entre aspas, e não tem força de em si mesmo, sozinho, derrubar essa podridão. E o Lacombe, da revista Timeline, falou a mesma coisa esses dias. É infantil achar que o jornalismo sozinho vai mudar alguma coisa. Chega a ser uma ideia infantil. Ele falou, e eu aplaudo ele. Exatamente sim. É infantil a ideia que só o jornalismo vai mudar a podridão
de todo um sistema. A gente faz a nossa parte, mas sozinho não tem força. Assim, olhando, né, para 2026, né, já daqui um mês, né? Quem você vê hoje como os nomes mais fortes da oposição? Só tem um. Na atual conjuntura, só tem um. Flávio Bolsonaro. Só. Ratinho Júnior não é direita, é centro. Tarcísio é centro. Essa galera toda é centro. Direita, conservadora, raiz, Flávio Bolsonaro. Por isso que eu tenho medo e dificuldade de gritar quando deixar ele chegar na boca da urna. O nome dele não está lá nas maquininhas sagradas. Tomara que eu esteja errado. Espero que eu esteja. O pastor Silas, como é que é? Silas Malafaia. falou que foi um erro, né, de colocar o Flávio Bolsonaro, de colocar o Tarcísio e a vice, a Michele Bolsonaro. Tem muita coisa por trás dessa decisão do Malafaia. Não é tão simples assim. Tem interesses pessoais do Malafaia que foram derrubados com a indicação do Flávio. Mas vou te falar uma coisa séria sobre o Selo Malafaia. Eu fui secretário do pastor Caio Fábio de Araújo, filho, dos anos 90. E ele sempre me disse uma coisa: o Silas é tão podre, mas tão podre, que ele não pode falar de ninguém que seja menos podre do que ele. Esse é o Silas Malafaia. Tem ele e tem aquele também, Quem disse não fui eu, foi o Caio Fábio. Oi? Quem disse não fui eu, foi o Caio Fábio. Eu, assim, eu não confio muito nele, não, mas nunca confiei. É igual aquele pastor, esqueci o nome dele, que ele vivia fazendo, ele faz muito vídeo. Sandro Rocha. Hã? Sandro Rocha. Não, não é ele, não. Ai, gente, não sei o que é lá Coelho. Acho que... Eu conheço o Sandro Rocha, que faz lives, diz que Deus falou com ele. Cláudio não sei o quê. Cláudio... Bate, Oi? Cláudio Cláudio do... Duarte. É isso, né, Cláudio Duarte? Acho que é. Vou procurar aqui. Mas é ele mesmo. Também não confio nele. Cláudio Duarte é outra pegada. O Sandro Rocha, O Sandro Rocha que você está falando é o qual? É aquele que era ator? não. Sandro Rocha é aquele que fala que Deus deu a visão, que Deus mostrou para ele que o Bolsonaro não ia sair da presidência, que Deus deu uma revelação e blá, blá, blá. Não tô lembrada dele, não. Tô lembrada dele, não. Não. Agora, assim, muitos conservadores, né, estão desanimados. E qual é a mensagem que você daria para quem acha que não tem mais jeito para o Brasil? Eu ser bem sincero, Uhum, por favor. eu acho que a única saída para o Brasil hoje, com toda a sinceridade do mundo, é o Uhum. aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Não vejo solução a médio prazo.
quem tiver dinheiro vai embora dessa merda. É o que eu posso falar. Eu nunca vou contar uma história, levantar uma bandeira, vamos lutar, vamos reagir, vamos resistir e blá, blá. Eu sei que eu posso estar tirando o sonho de muitos, eu posso ser muito atacado, mas é o que eu penso. A única saída para o Brasil, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o de Guarulhos, o dos Guararapes do Recife. Vai embora do Brasil. Vai para a Itália, Estados Unidos. Eu tenho um amigo meu que fala, vai para a puta que pariu, mas não fica aqui. É o que eu acho. Por exemplo, assim, no caso do Mauro Cid, né? E as delações, né, premiadas. Você acha que isso é tudo vai realmente chegar no Lula ou vai morrer na praia mesmo, como tantos outros casos? Não vai morrer. Tenha essa certeza. Não vai morrer. Já morreu. Já morreu, né? Cid faz parte do sistema. E só fez o que o sistema queria. Ele é o maior traíra da direita brasileira. Cid Mauro não é um delator. Cid Mauro é um comparsa. O Mauro Cid não é um delator. Mauro Cid é um comparsa. Agora, a economia, né? Está segurando as pontas, né? Mas com a dívida pública explodindo, né? Já estamos em trilhões. Hã? A dívida já está em trilhões. Está em trilhões. E a reforma tributária é polêmica, né? Na sua análise, o Brasil está caminhando em uma crise fiscal grave nos próximos anos? Tem analistas que dizem que o Brasil vai quebrar. Eu não concordo. Já quebrou. Já há muito tempo, né? O próximo governo vai perceber isso da pior forma possível. Por isso que ele está cagando andando no Brasil. Se ele se reeleger ou não, ele vai morrer mesmo. Está velho e está cagando andando. Que ele não vai estar mandando aqui para segurar a banana. Mas você já imaginou também se o Alexandre de Moraes também vir como candidato? Isso aí, só tomando o Brasil. Só se ele fizer um golpe no Brasil. Que na votação ele não entra nem para síndico de prédio. Será? Oba. Isso aí não entra nem para síndico de prédio. Eu diria até que ele não consegue se eleger nem para síndico de puteiro. Assim, o eleitorado assim do conservador está desanimado mesmo, né? Totalmente. E para fechar o bloco assim político, né, com esperança, qual é a única coisa que, se acontecesse amanhã, te faria acreditar que o Brasil realmente mudou de rumo para melhor? Bolsonaro livre. Que ele é um sequestrado político, ele é um preso político, ele está colocado num lugar para morrer. Se ele não for solto, não acredito mais nada. Estou sendo bem claro. E anistia, né, para todos, né? Porque tem muita gente sofrendo com esse negócio da anistia. Sim. Tem muita gente passando necessidade mesmo. Muita coisa. Infelizmente. E, né? Mas tem pessoas que não estão acreditando nisso. Não.
E para a gente caminhar para o final, quais são as suas considerações finais sobre a comunicação e o jornalismo hoje? Não desistam de fazer o que é correto, de falar o que pensam, de agir com a sua consciência. Nisso, é quase que impossível você desistir de mostrar o seu valor e o seu caráter. Lute com as suas forças dentro de um limite aceitável. Parece redundância ou fantasia, mas é a única forma que nós temos de agir e reagir. Porém, eu acho que é muito difícil o Brasil sair do buraco que ele se enfiou. Eu não vou contar a história. Existe algo que você ainda não falou e gostaria de deixar registrado? Pode falar. Tem um filme brasileiro que resume tudo. O título é Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil. E que mensagem você deixa para quem te acompanha e acredita na informação responsável? Bye Bye Brasil. Chegamos a um ponto, só tem uma saída. Bye Bye Brasil. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde pode te encontrar? Léo Vilhena, Real, no Instagram, no Twitter, que é Vulgo X. No Facebook eu não tenho Facebook. Tem um perfil lá, eu não sei nem quem vendeu ele. Eu só tenho X Instagram, só. Cara, nem Facebook ninguém quase usa. Eu sou um que não gosto de usar. Mark Zuckerberg. Não dá. Bom, na época da eleição, né, do Bolsonaro, eu vivia bloqueada. Eu desisti. É assim. Não dá. Um beijo no coração de todos. Obrigado pelo esse espaço. Você é uma doce menina. Obrigado a todos os seus espectadores, a minha família que talvez vá assistir, meus filhos, netos. Beijo para todos eles. Léo, muito obrigada pela conversa, pela troca e por compartilhar sua trajetória com a gente. Agradeço mais uma vez ao nosso apoiador, publicidade.rio.br. Para conhecer melhor esse trabalho, acompanha lá no Instagram, @publicidaderiobr. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo bate-papo com o Jânio Schwab. Léo, obrigada! Muito obrigada, valeu! Gente, obrigada, tchau, tchau! E assim encerramos mais um bate-papo com a Léo Vilhena. Tivemos momentos descontraídos, risadas e também conversas sérias sobre jornalismo e desafios da vida. Léo, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. E a vocês, amigos e amigas, obrigado por acompanharem. Até o próximo bate-papo.